Bem-vindo, doutores! Nesse vídeo vou explicar sobre a existência ou não da responsabilidade civil solidária conjunta entre o cirurgião-chefe e o anestesista, na hipótese da ocorrência de erro anestésico. Aguardo vocês após a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mundim e eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo em que eu conto um pouco mais sobre a minha carreira profissional, o motivo pelo qual eu criei o canal e os objetivos, até para que você tenha mais segurança a respeito das informações que eu vou passar para você. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Como eu abordei no primeiro vídeo dessa playlist, a responsabilidade civil médica é em regra subjetiva. Logo, o dever de indenizar surge quando estão presentes conjuntamente 4 requisitos: conduta do agente, nexo causalidade, dano e culpa. De acordo com o Código Civil, tendo mais de um autor contribuído para a ocorrência do resultado danoso, todos eles respondem pela reparação na medida de sua contribuição individual, de forma independente. Porém, caso não se possa individualizar a parcela de culpa de cada um dos autores, essa divisão é feita de forma igualitária. Nesse cenário, o paciente lesado deve cobrar de cada um dos responsáveis a sua parte da indenização. Como a responsabilidade é individualizada, na hipótese de um dos autores não pagar a sua parte, a vítima do dano, paciente, não poderá cobrá-la daquele autor que não pagou a sua parcela. Em outras palavras, a regra geral é que cada ofensor somente pague a sua parte da indenização. Porém, de acordo com o artigo 265 do Código Civil, há situações em que, em razão da vontade das partes envolvidas ou por força de lei, estabelece a existência de solidariedade entre os responsáveis pelo dano. Mas o que isso quer dizer? Significa que cada um dos autores do dano é obrigado a pagar toda a indenização para a vítima e não apenas a sua parte como antes. Diferente da situação anterior, se um dos autores do dano não pagar, a vítima poderá cobrar do outro coautor toda a indenização. E quem pagou toda a indenização deverá cobrar do inadimplente a parte dele. É uma medida de proteção da vítima, porque havendo mais pessoas a pagar, aumenta-se a chance da cobrança. Agora, trazendo essa teoria para a realidade da prática médica. No serviço público de saúde, não há acordo de vontade prévio entre o paciente, médico cirurgião e anestesista, em contrato definindo a responsabilidade solidária. Também não existe lei especial estipulando a existência de responsabilidade solidária entre o médico cirurgião e o anestesista, ambos servidores públicos da saúde. Por fim, como também não cabe ao cirurgião-chefe selecionar o anestesista que entende melhor para a sua equipe, sendo designado pela própria direção do hospital, não é possível cogitar de responsabilidade do cirurgião-chefe pela escolha do anestesista. Por isso, no âmbito do serviço público de saúde, não existe muita controvérsia quanto a cada um deles responder na medida dos seus atos que serão apurados ao longo do processo judicial movido pelo paciente. Aqui segue a regra geral que eu expliquei antes. Se um dos profissionais não pagar ao paciente, o outro não terá que pagar pelo inadimplente. Dessa forma, se a responsabilidade pelo dano for exclusiva do anestesista, nada poderá ser cobrado do cirurgião-chefe. Já no serviço de saúde privado, a situação é diferente. Aqui estou falando da situação mais comum em que o paciente consulta com o especialista da área e opta pelo procedimento cirúrgico com o cirurgião-chefe e sua equipe, incluindo o anestesista. É nesse ponto que está toda a controvérsia. Há 2 entendimentos e, para deixar ainda mais confuso, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já adotou os 2 posicionamentos. Vamos ao primeiro deles. Como expliquei nesse vídeo, a relação médico-paciente no atendimento particular
está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, que prevê expressamente a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço. Artigo 7º, parágrafo único, artigo 25, parágrafo 1º. Por isso, de acordo com a legislação atual, tanto o médico cirurgião-chefe como o anestesista são responsáveis solidários perante o paciente consumidor pelo pagamento da indenização em razão do erro médico. Claro que, posteriormente, sendo comprovado que o erro médico é exclusivo de um deles, o médico cirurgião ou o anestesista que tiver pago integralmente a indenização ao paciente poderá se ressarcir do real culpado regressivamente. Esse foi o entendimento que o STJ adotou até 2012. Consumidor, reparação de danos morais e materiais, cirurgia plástica, erro médico, defeito no serviço prestado, culpa manifesta do anestesista, responsabilidade solidária do chefe da equipe e da clínica. Em regra, o cirurgião-chefe dirige a equipe, estando os demais profissionais que participam do ato cirúrgico subordinados às suas ordens, de modo que a intervenção se realize a contento. No caso ora em análise, restou incontroverso que o anestesista escolhido pelo chefe da equipe agiu com culpa, gerando danos irreversíveis à autora, motivo pelo qual não há como afastar a responsabilidade solidária do cirurgião-chefe a quem o anestesista estava diretamente subordinado. Uma vez caracterizada a culpa do médico que atua em determinado serviço disponibilizado por estabelecimento de saúde, artigo 14, parágrafo 4 do CDC, responde à clínica de forma objetiva, solidária, pelos danos decorrentes do serviço prestado nos termos do artigo 14, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Porém, mais recentemente, ignorando o Código de Defesa do Consumidor, formou-se corrente majoritária no STJ, inclinando-se para o segundo entendimento. Com o surgimento de diversas especialidades clínicas e cirúrgicas, entende-se que haveria então uma divisão horizontal do trabalho, em razão da pluralidade de funções fundada na autonomia científica e técnica do anestesista. Assim, passou-se a entender que não seria mais possível deixar de admitir a obrigação individual de reparar o mal surgido no exercício da especialidade. Em relação à responsabilidade do anestesista, esta se inicia antes da operação, quando realiza a avaliação pré-anestésica, período pré-operatório, continua durante todo o ato operatório, permanecendo até o momento em que o paciente, ainda no centro cirúrgico ou na sala de recuperação pós-anestésica, retoma a consciência e mantém estável as condições vitais, saindo do quadro anestésico, período pós-anestésico imediato. Vamos então à decisão do STJ que firmou um novo paradigma de entendimento da Corte. A divergência cinge-se ao reconhecimento ou afastamento da responsabilidade solidária e objetiva do médico cirurgião, chefe da equipe que realiza o ato cirúrgico, por danos causados ao paciente em decorrência de erro médico cometido exclusivamente pelo médico anestesista. Na medicina moderna, a operação cirúrgica não pode ser compreendida apenas em seu aspecto unitário, pois frequentemente nela interferem múltiplas especialidades médicas. Nesse contexto, normalmente só caberá a responsabilização solidária e objetiva do cirurgião-chefe, da equipe médica, quando o causador do dano for profissional que atue predominantemente sob a subordinação àquele. E segue. No caso do médico anestesista, em razão da sua capacitação especializada e de suas funções específicas durante a cirurgia, age com acentuada autonomia, segundo técnicas médico-científicas que domina e suas convicções e decisões pessoais, assumindo assim responsabilidades próprias, segregadas dentro da equipe médica. Destarte,
se o dano ao paciente advém comprovadamente de ato praticado pelo anestesista no exercício do seu mistério, responde individualmente pelo evento. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, caput, prevê responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviço pelos danos causados ao consumidor em virtude de defeitos na prestação do serviço ou informações prestadas, fatos do serviço. Todavia, o parágrafo 4º do mesmo artigo excepciona a regra, consagrando a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais. Não há, assim, solidariedade decorrente de responsabilidade objetiva entre o cirurgião-chefe e o anestesista por erro médico deste último durante a cirurgia. No atual entendimento do STJ, os erros no pré-anestésico e pós-anestésico são, em regra, do anestesista, afastando-se a responsabilidade do cirurgião-chefe. Por exemplo, a queda do paciente na sala de recuperação. No entanto, durante o procedimento cirúrgico, deve-se analisar a situação concreta. Em casos excepcionais, o cirurgião-chefe poderá ser responsabilizado quando lhe era possível controlar ou evitar certas ocorrências ligadas à anestesia e não o faz. Por exemplo, a realização da cirurgia sem que o anestesista disponha de medicação ou aparelho cuja falta exponha o paciente a risco. Permita que o profissional, sob o uso de álcool ou outras substâncias que prejudiquem o discernimento. Terceira, ausentar-se do centro cirúrgico durante o procedimento. Quarta, participar simultaneamente de mais de um ato cirúrgico. Quinta, escolha de profissional não devidamente registrado na especialidade. Além disso, se o ato for praticado sob as ordens do cirurgião-chefe, ele também responde. Com devido respeito ao atual entendimento dominante do STJ, esse posicionamento apresenta graves problemas na minha visão. O primeiro é a equiparação da responsabilização civil e penal. Na esfera penal, por estar em jogo a liberdade, o juízo deve ser feito de uma forma restritiva, na medida em que o réu responderá exclusivamente pelos atos que diretamente praticou ou deixou de agir. Trata-se de uma forma de garantir a proteção do acusado. Por outro lado, na esfera civil, é o patrimônio do réu que está ameaçado. Por isso, a balança deve pender para a proteção da vítima do dano, de modo que o exame da atribuição de responsabilidades não assume os mesmos contornos restritivos e garantistas, podendo ser atribuída a terceiros sem relação direta com o ato danoso. Só a título de exemplo, imaginemos a situação em que um menor de idade de 15 anos pratique um homicídio. Apesar de ainda estar sob o poder familiar, não há a menor dúvida de que os pais não podem ser responsabilizados penalmente pelo ato do menor, o qual será processado penalmente de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por outro lado, na esfera civil, como o menor ainda está sob o poder familiar, os pais serão responsabilizados pelos danos causados pelo menor por meio de ação de indenização movida pelos familiares da vítima. As esferas penal e civil são independentes. Além disso, o recente entendimento do STJ desconsidera a moderna doutrina da relação obrigacional adotada pelo atual Código Civil brasileiro, que entende que a obrigação da relação jurídica e a responsabilidade pelo descumprimento não surgem necessariamente para a mesma pessoa, apesar de ser uma situação mais comum. Traduzindo do juridiquês, basta imaginar a situação em que o filho aluga um imóvel, sendo os pais os fiadores. A obrigação de pagar o aluguel é do filho, mas em caso de inadimplência, os pais fiadores serão responsabilizados pelo pagamento integral ao locador. Quitada a dívida, poderão cobrar tudo do filho afiançado. Isso ocorre porque, apesar de serem responsáveis solidários por força da fiança, a obrigação de pagar é apenas do filho.
Quer outro caso? Essa questão é algo muito tranquilo no direito tributário. Por exemplo, o imposto de renda retido na fonte. Você recebe o pagamento já descontado. A obrigação de pagar o imposto de renda é sua, mas a responsabilidade de recolher o imposto de renda é da instituição pagadora. Experimenta não recolher o imposto de renda do salário da sua secretária para você ver de quem a Receita Federal vai atrás. E pior, se você tiver descontado o funcionário e não tiver repassado ao fisco, a coisa complica, pois é crime também. Como eu disse, isso somente é possível porque a responsabilidade civil não está submetida às mesmas amarras protetivas da responsabilidade penal. A fiança é um exemplo de assunção voluntária de responsabilidade solidária, mas o Código Civil também permite que a própria lei estabeleça situações de responsabilidade solidária. É justamente isso que ocorre quando o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os prestadores de serviço. É outro momento em que o atual entendimento do STJ tropeça quando confunde responsabilidade solidária com responsabilidade objetiva. Para quem quiser aprofundar mais, vou deixar aqui em cima a playlist sobre responsabilidade civil médica. A solidariedade apenas estende a responsabilidade patrimonial pelo dano e não transforma a responsabilidade subjetiva do médico em responsabilidade objetiva. O cirurgião-chefe somente responderá solidariamente com o anestesista se restar comprovado que o anestesista agiu com culpa no erro médico. Aqui estou falando em negligência, imprudência ou imperícia. É uma opção legislativa de ampliação do patrimônio que responderá pelo evento danoso em proteção da vítima do dano. Você deve estar se perguntando assim: quem sou eu na fila do pão para discordar do entendimento do STJ? A verdade é que a decisão do entendimento atual do STJ que eu mostrei não foi unânime, havendo votos em contrário, inclusive da própria relatora, que é a juíza designada inicialmente para analisar o caso. Vou te mostrar. Voto vencido. A responsabilidade solidária do médico-chefe da equipe cirúrgica pelos danos causados ao paciente em decorrência de erro médico cometido exclusivamente pelo médico anestesista, por ele indicado, pois, embora as equipes cirúrgicas sejam formadas por profissionais de diversas especialidades, cada qual autônoma em seu ramo de conhecimento, o cirurgião-chefe, que escolhe os profissionais com quem deseja atuar, estabelece uma relação de comando sobre os demais, inclusive sobre os médicos auxiliares e anestesistas, de maneira que, caracterizado o trabalho em equipe, deve ser reconhecida a subordinação dos profissionais de saúde que participam do procedimento cirúrgico em si, em relação ao qual a anestesia é indispensável, configurando-se verdadeira cadeia de fornecimento de serviço, nos termos do artigo 34, combinado com o artigo 14, ambos do CDC. A responsabilidade solidária do médico, do chefe da equipe cirúrgica, pelos danos causados ao paciente em decorrência de erro médico cometido exclusivamente por um médico anestesista, por ele indicado, pois, ainda que o artigo 14, parágrafo 4 do CDC afaste a responsabilidade objetiva para os profissionais liberais, não exclui que, se configurada uma cadeia de fornecimento de serviço, e uma vez comprovada a culpa desse profissional, a solidariedade imposta pelo caput daquele artigo, de maneira que, quando houver uma cadeia de fornecimento para a realização de determinado serviço, ainda que o dano decorra da atuação de um profissional liberal, nasce a responsabilidade solidária do grupo. A responsabilidade solidária do médico, da equipe cirúrgica, pelos danos causados ao paciente em decorrência do erro médico cometido exclusivamente pelo médico anestesista, por ele indicado.
ainda que o serviço seja considerado obrigação de meio, sendo necessária a comprovação da culpa, pois o reconhecimento de tal responsabilidade não transforma a obrigação de meio em obrigação objetiva, na medida em que a responsabilidade dos demais participantes da cadeia somente se configura quando comprovada a culpa de um dos médicos, conforme a teoria da responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo CDC. Faço questão de destacar ambos os entendimentos quanto à responsabilização civil por causa de dois aspectos relevantes. Primeiro, os processos judiciais no Brasil se arrastam por longos anos. Segundo, não são raras as situações de mudança de entendimento do STJ. Logo, é muito comum que ao tempo do ajuizamento da ação indenizatória ou dos fatos, o entendimento do STJ seja em um sentido, mas já tenha mudado quando o processo chega para ser julgado pelo próprio STJ. E não é muito raro o STJ voltar ao seu entendimento anterior com o passar dos anos. Infelizmente, ocorre com certa frequência. Assim, o profissional deve atuar de forma mais segura, considerando eventuais alterações de posicionamento dos tribunais para não ser pego de surpresa. Por isso, o melhor é sempre escolher muito bem os membros da sua equipe. Mas para não ficar nenhuma dúvida, o entendimento que atualmente prevalece é que, sendo o erro médico atribuído exclusivamente ao anestesista, o cirurgião-chefe não responderá pelo pagamento da indenização. Então, o meu objetivo aqui foi esclarecer a controvérsia a respeito dos entendimentos na responsabilização civil entre o cirurgião-chefe e o anestesista por erro anestésico, chamando a atenção para as mudanças de posicionamento do STJ. Por fim, é importante relembrar que esse vídeo é educativo e tem apenas o objetivo de levar informação ao médico para que dessa forma se previna contra problemas. Caso surja algum, procure o seu advogado para examinar o seu caso concreto o quanto antes. No direito, prevenir também é o melhor remédio. Se esse conteúdo te auxiliou, deixa seu like, compartilhe com os demais colegas médicos. Você pode estar ajudando alguém a evitar um problema bem sério. Inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se no Instagram, eu aviso lá sempre que eu posto aqui no YouTube. Fique à vontade para deixar aqui nos comentários aqui embaixo a sua sugestão de novos temas a serem abordados. Obrigado pela audiência e até a próxima.